Mas será que realmente a moeda digital é necessária e ela pode facilitar a vida do cidadão? Além disso, essa nova moeda, o Drex, seria um Bitcoin brasileiro? Para responder a essas questões, eu vou conversar agora com o economista e professor adjunto da UFF, Pedro Ivo Salvador. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada por falar aqui com a RFTV. Boa tarde, Noêmia. Obrigado pelo convite. Para entender, para a gente entender melhor o Drex, ele é uma moeda digital? Como o cidadão pode utilizar essa moeda? Legal. Eu me lembro, né, quando eu era ainda criança, a gente teve a URV, do lançamento lá do Plano Real. Acho que você também deve se recordar. Era uma unidade de conta, né, que tinha ali uma paridade com o dólar e o cruzado ou cruzado novo seguia ali os preços segundo essa unidade de conta. O Drex, ele funciona também parecido, ou seja, ele vai funcionar como uma unidade de conta digital atrelada ao real, então, portanto, ela nada mais é do que uma percepção de valor que o Banco Central vai registrar junto a um sistema que você mesmo já explicou, que é o Drex. E, nesse sentido, a população vai poder ter acesso de forma um pouco mais célere, sem nenhum tipo de atravessador, ou seja, não vai precisar acessar outros bancos, né? Essa possibilidade de utilização desse novo formato, né, de transações financeiras que pode ser possibilitado por essa mudança. Mas ainda não está muito bem explicado, não. O Banco Central ainda está em fase de teste. Lembro que quando se começou a discutir a questão do PIX, né, a possibilidade dessa operação financeira, o PIX, eu me lembro muito bem e por muito tempo, né, ficou uma coisa muito distante, parecia muito abstrato. E hoje a gente já não vive sem, né? Ô Pedro, eu acredito que leve mesmo um tempo até que a gente estabeleça, e é tudo muito novo, precisa ser muito bem explicado ainda, né? Porque nem muitas pessoas que são especialistas, né, nessa questão da finanças e economia ainda têm muitas dúvidas a respeito do assunto. Quais os impactos que esse novo sistema pode trazer para o nosso financeiro? Perfeito, Noémia. Essa é uma pergunta muito boa. O Drex ele surge ali dentro da superintendência, né, que cuida da estabilidade financeira. A gente tem que lembrar que o Pix, né, ele afetou de forma bem importante algumas instituições financeiras que cuidavam exclusivamente de meios de pagamento. A gente sabe aí que tem algumas instituições cujo carro-chefe era, inclusive, a venda de máquinas, locação e tudo mais para os varejistas. O Pix deu uma alternativa, né, à população, e o Drex agora cria uma alternativa à população, que até o Paulo Guedes, né, quando lançou programa de auxílio emergencial, falou que eram os excluídos financeiros, né? Lembra que ele falava que eram aqueles invisíveis que o sistema financeiro não observava. E no Brasil, de fato, isso acontece. Muitas instituições financeiras elas não conseguem penetrar na camada mais popular da nossa população. E, nesse sentido, alguns serviços financeiros importantes, até mesmo a intermediação de títulos mobiliários, venda de títulos públicos, etc., eles acabam sendo de uma realidade muito distante da população. Com o Drex, é possível que o Banco Central elimine esse atravessador ou esse buffer, como a gente poderia chamar, e passe a prestar serviço, inclusive, de custódia e intermediação financeira para essas operações de maneira direta. Então, o impacto sobre as instituições financeiras pode ser grande. A gente até tomei cuidado de observar um pouco o comportamento das ações dos bancos comerciais, e mesmo nesse momento de juros muito elevados, né, que alimentam muito o sistema financeiro, a gente começa a perceber que o mercado já começa a olhar como uma possível. Teria algum efeito, né? A gente não consegue mensurar se esse efeito geraria grandes prejuízos ou grandes transformações nas instituições financeiras, mas é claro que o Banco Central, vindo facilitar um serviço que algumas instituições cobram para fazer, de fato retira espaço, né, de atuação de algumas instituições. Agora, Pedro, você disse aí desses impactos que pode ter para o sistema financeiro. Tem impacto para o comerciante essas futuras movimentações? Para o comerciante, eu acho que faz sentido quando a gente fala de alguns bolsões, né, no Brasil, que é muito amplo, e que não tem acesso ao sistema de crédito e principalmente ao sistema de financiamento, né?
Então, o Brasil é enorme. Se a gente for pegar os 5.300 municípios, a gente não sabe se existe a presença de bancos comerciais em cada um desses municípios, e o Banco Central, possivelmente, através da sua capilaridade, poderia estar oferecendo certo conforto, né, a partir dessas operações. Então, eu entendo que o Drex, o Pix, né, até esse X, se a gente for parar para pensar, remete às empresas lá do Ike Batista, aquela visão 360 que ele comentava, e me parece que o Banco Central está numa linha meio que de empreender, né? Ou seja, ofertar um serviço que já é ofertado pelo sistema financeiro privado, e que ele regula, mas que de fato ele entende que pode ser melhorado. Então é muito cedo para a gente falar, né, qual seria esse impacto. A gente não sabe, inclusive, se esses programas terão continuidade como estão tendo, ao que tudo indica sim. Mas a gente sabe que também tem um cabo de força entre o Banco Central e o governo. O Banco Central, aí é um dado também, o último concurso do Banco Central foi em 2013. Me parece que a equipe do Banco Central é uma equipe hoje em dia enxuta, né? Não tem tantos servidores assim para cuidar das suas inúmeras atribuições. Então, a gente tem que tomar algum certo receio para a gente tentar verificar quais seriam os impactos desses grandes avanços. Bom, então a gente poderia, fazendo aqui com perdão do trocadilho, né? Muitas moedas irão rolar até que tudo seja esclarecido, né? E colocado o ponto certinho para que funcione. Pedro Ivo, eu agradeço muito a sua participação aqui no RF News. Uma boa terça-feira para você, boa semana. Para vocês também, um grande abraço e no que precisar, contem conosco.